a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas capítulo 13, versículo 33. A marcha. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores possibilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 20, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós estamos numa marcha constante. Nós estamos caminhando para nessa viagem para a sabedoria divina. E pode parecer estranho,
Mas observemos, nós somos espíritos. Nós não somos um corpo de carne que tem um espírito, que tem uma alma. Não, nós somos o espírito. E tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos, fica conosco. Ora, melhor que a nossa posição mental seja a do bem, seja a do trabalho, seja do esforço próprio, e que continuemos a busca, essa busca da edificação espiritual definitiva, porque nós temos sido enganados por nós mesmos, considerando as ilusões. São muitas as tentações e muitas são também as ilusões no caminho da nossa evolução. Aí diz Emmanuel, é indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Esse é o esforço que deveríamos fazer, esse esforço maior, transformar as dificuldades, transformar as dores, as aflições em degraus de ascensão. Mas essa subida, essa ascese, essa ascensão, não é no sentido social, não é no sentido material, é no sentido moral, espiritual e intelectual. Ainda que socialmente nós não estejamos em destaque, e é bom que não estejamos mesmo, porque é horrível quando destacados em questões sociais, onde nós aparecemos num patamar de vitoriosos. Por quê? Porque isso tem um preço e é difícil manter a fama. A gente pode até conseguir a fama, mas a dificuldade é manter a fama, porque nós vamos ter que fazer cada vez mais coisas diferentes, cada vez mais teremos que superar a nós mesmos para manter aquela posição de destaque. Ora, no final, vamos perceber que aquilo é inútil, que o mais importante é a ascensão no sentido interno, no sentido espiritual, no sentido moral e também até no sentido intelectual. Mas é difícil a gente aceitar que muitas vezes a nossa caminhada nos leva por uma vitória maior. E essa vitória maior poderá sinalizar sacrifícios, lutas. E veja o caso de Jesus, vejamos o caso de Jesus. Ele marcha na direção de Jerusalém, onde esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Então é difícil isso entrar na nossa cabeça. Como que alguém pode ser glorificado caminhando para o martírio? Mas observemos que o martírio era no sentido material, porque logo, logo, ele ressuscita após a morte do corpo e volta, e mostra que não há morte, e convive com os discípulos 40 dias e 40 noites. Ora, não foram os sacerdotes judeus os vitoriosos, e muito menos os orgulhosos patrícios romanos. Não, vitorioso foi ele. Onde a história menciona esses irmãos como vitoriosos? Se eles foram sepultados na cinza do tempo. Mas não aconteceu isso com Jesus. Jesus, inclusive, divide a história da humanidade. Nós estamos no ano de 2026, da chegada dele aqui. Então, nós temos uma história antes do Cristo
e uma história depois do Cristo. São duas humanidades diferentes. Antes do Cristo, não se falava em caridade, não se falava em fraternidade, não se falava em amor ao próximo e não se destacava como virtude a humildade. Pelo contrário, a virtuoso era o orgulhoso, que matava, que ia para a guerra, e ele era glorificado em praça pública, ovacionado por todos, inclusive pelo imperador. Por quê? Porque foi para a guerra e matou muita gente e fez muita pilhagem. Mas onde estão essas pessoas, esses vitoriosos, entre aspas? Na verdade, foram todos sepultados na cinza do tempo. Jesus prossegue. E tanto é verdade que nós estamos aqui hoje reunidos em nome dele, lendo o versículo das anotações de Lucas e a página psicografada por Chico Xavier para esclarecermos-nos acerca dessa fala de Jesus e atualizando essa necessidade de seguir sempre. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. E prossegue Emmanuel, indispensável caminhar vencendo obstáculos, sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Muitas vezes, Jesus é rejeitado nas academias, entre os intelectuais, desprezado e esquecido até pelos chamados cristãos, por conta do apontamento que ele traz para nós de sacrifício. Ora, todo mundo quer facilidade, todo mundo quer o que é ilusão, o que é facilidade. Quando fala-se em dificuldades, em dores, em aflições, o povo sai correndo. Ninguém quer sacrifício, ainda que seja para glorificação no sentido espiritual. Então, é muito importante lembrarmos que importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, porque nós estamos sempre buscando edificações em várias situações afetas à nossa atual experiência. Mas essa edificação espiritual definitiva é a que nos interessa. Só que nós vivemos iludidos com coisas materiais, enganados, só despertamos quando surge uma enfermidade grave e uma dificuldade maior que o dinheiro não resolve. Aí nós começamos então a buscar o que é espiritual. Ora, por que não buscar antes? Por que não buscar agora? Por que não nos esforçarmos? Por que não convivermos com âmbitos os valores? Porque se ambos os valores são buscas definitivas nossas, ainda que haja prioridade para o que é material, ora, mas o moral e o espiritual não pode ser abandonado. Há quem não consiga priorizar a questão espiritual. E muitas vezes até estaremos na conta de loucos, de fanáticos, quando nos preocupamos com a situação espiritual de maneira assim mais contundente, com uma participação maior do tempo, de dedicação de tempo,
Por quê? Porque isso soa mal. A maioria está buscando só o que é material. Ora, mas nós não somos contra quem está buscando o que é material. E também nós não somos contra a religião nenhuma, não somos contra nenhuma busca. Todos temos a liberdade de escolher e todos estamos mais ou menos certos naquilo que já sabemos. O Espiritismo não impõe nada. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós estamos aqui para estimular, primeiro, a nós mesmos, né? Porque as minhas orelhas ficam perto da boca. O primeiro a ouvir tudo isso sou eu mesmo. Mas vai que esse assunto possa interessar a alguém. Então, nós estamos participando de maneira coletiva num ambiente digital com a permissão do YouTube, gravando esse vídeo, esse áudio. Mas o propósito é dividir essa busca da edificação espiritual definitiva com quem possa se interessar. Há quem não se interesse. Alguém poderá ouvir um pouquinho, isso aí é muito enjoado, muito chato. Que Jesus, coisa nenhuma, que busca de edificação espiritual definitiva, coisa nenhuma, né? A pessoa quer o que é transitório, mas o que é transitório, como sabemos, logo, logo vai mudar. Nesse mundo material, nada é definitivo, tudo é transitório. Ora, não há necessidade de buscar o transitório, porque tudo já é transitório. Definitivo é só a mudança. Tudo vai mudar. Agora, se buscamos a edificação espiritual nos padrões sugeridos pelo Evangelho, à luz do Espírito, evidentemente que nós, ainda que vitimados pelo que é transitório e ilusório, ainda assim nós teremos uma parte da nossa bagagem preservada pelo que de fato é definitivo. Nós precisamos buscar as questões espirituais, considerando que nós somos espíritos. Mas, seu João, o senhor repete muito isso, que nós somos espíritos, que nós não temos uma alma, que nós não temos um espírito. Mas temos que repetir muito para fixar como uma ideia natural. Porque quando a gente fala de espírito, parece algo sobrenatural. E o espírito foi relegado ao sobrenatural. A parte cultural da literatura, o cinema, até pouco tempo, o destaque para o espírito era o lugar do sobrenatural. Mas nós sabemos hoje, com o espiritismo, que é tudo muito natural. Não há nada de sobrenatural. É tudo muito natural. O posicionamento do sobrenatural nasce da ignorância. Daí a importância de buscar o esclarecimento exatamente para a nossa edificação espiritual definitiva, a começar pelo entendimento que nós somos espíritos. Logo, temos que buscar também o que é espiritual.